Romanos no capítulo 13, porque a palavra de Deus é ensinamento, é ensinamento. Quando você vem à igreja, ou você que frequenta uma igreja, você que está aqui nesta live, por exemplo, você vem para aprender passos da vida. A vida nos ensina passos, mas é importante que você aprenda com o Senhor Jesus, porque há duas maneiras da gente aprender: ou nós aprendemos com a palavra, ou vamos aprender com o tempo. Só que o tempo nos traz sofrimento, é mais doloroso. É quando você faz algo fora da palavra, e aí você paga um preço lá fora. Você paga, e aí você tem que aprender com aquele tempo que trouxe um ensinamento. Mas o bonito é quando nós aprendemos com a palavra, quando você aprende com a palavra de Deus. E o que a palavra tem para nos ensinar nesta live? Romanos no capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 7, porque o que eu quero passar para vocês está no verso 8, na parte A. Diz assim: portanto, Romanos 13, 7, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, a honra. Aí ele vem no verso 8. A ninguém devais coisa alguma. Aí a parte B, que nós vamos depois continuar, que diz assim: a não ser o amor de Deus, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas na primeira parte do nosso ensinamento, a Bíblia diz aqui: dai a cada um o que deveis. Dai a cada um. Se é para entregar o respeito, vamos respeitar. Hoje você vê pessoas não respeitando o seu próximo, não respeita. É o pai que não respeita filho, é filho que não respeita pai, é marido que não respeita mulher, mulher que não respeita marido. Então ele diz aqui que nós devemos, ele diz assim, vou ler de novo: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a ninguém devais, a ninguém. Se você deve a alguém, busque em Deus uma direção para você pagar, que você não venha dever ninguém. A Bíblia faz menção, quando Pedro coloca Jesus em uma situação assim um pouco delicada, e Jesus teve que pagar o imposto. Só que ele deu a Pedro uma direção para Pedro buscar o recurso e pagar os impostos. Talvez eu falo com pessoas que estão enfrentando lutas por não ter condição de pagar uma dívida. E o que fazer? O que eu faço, pastor? Você deve buscar em Deus a direção. O que você não pode fazer é pedir dinheiro para Deus lá no céu, porque Ele vai dizer para vocês que Ele não tem dinheiro. O dinheiro está aqui na terra. O que precisamos fazer? Jesus, ele fala com Pedro em Mateus 17, aqui a partir do versículo 17, Jesus disse assim: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. A direção que Jesus deu a Pedro, que ele fosse ao rio buscar o peixe, e que dentro da boca desse peixe estaria o recurso para ele quitar um compromisso. Aí alguém me pergunta: pastor, mas se eu emprestar um dinheiro, não seria mais fácil, pastor? É bom que você não empreste. Jesus, a palavra dele, ele não vai te condenar. Não é um pecado você emprestar. Não é um pecado. O erro está em emprestar e não pagar. O salmista diz que
aqueles que tomam emprestado, o ímpio que pega emprestado, eles não pagam. E quantas pessoas que estão dentro da igreja sendo ímpio, não pagando, não quitando os seus compromissos. Então a palavra diretamente para você é: não deva nada a ninguém. Se você contraiu um compromisso e não está conseguindo pagar, busque em Deus a direção. Aquilo que Ele vai lhe dar como direção para você juntar os recursos e pagar. A Bíblia também cita uma mulher, a Bíblia fala lá em 2º livro de Reis, no capítulo 4, de uma mulher que o marido contraiu uma dívida e ele veio a óbito, ele morreu. E aí foram até ela buscar os filhos, iam levar os filhos dela como escravo para ela pagar a dívida. Só que ela disse para o Eliseu, na verdade, eu acredito, a Bíblia não cita, mas ela pediu um tempo para aqueles homens que foram lá, os credores, cobrarem ela. Ela disse: olha, volta depois, agora eu não posso, mas volta depois que eu vou te pagar. E o que ela fez? O que esta mulher fez? Ela foi até o homem de Deus, e ela buscou uma ajuda. A tua solução, o teu problema tem uma solução. Existe uma solução para o teu problema. Você acredita nisso? Você acredita que existe uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade? Existe, pastor? Existe. Não há problema que Deus não consiga resolver. Não há problema que Deus não consiga fazer. Às vezes pessoas entram em desesperos, ficam desesperados, e o desespero não vai lhe trazer solução, não. Você tem que colocar a sua cabeça no lugar, buscar em Deus uma saída. Esta mulher, ela buscou em Eliseu, que era um homem, o profeta de Deus, uma saída. Ali ele deu uma direção a ela. Ele pergunta: o que a senhora tem em casa? Ela responde: não tenho nada senão uma botija de azeite, um pouco de azeite assim, eu tenho. Vamos supor aqui que isso aqui era o azeite dela, essa taça era o azeite da mulher, a taça. E ela disse: eu tenho uma taça de azeite. Está lá na segunda carta, no 2º livro de Reis, no capítulo 4. Então ela apresenta uma taça, ou uma vasilha, ou até mesmo uma botija de azeite. Pela razão, humanamente falando, pela lógica humana, essa taça, ela vai encher quantas taças? Falando assim pela lógica, vai encher uma taça. Ela levando para outra taça, ela enche uma taça. Só que o homem de Deus pediu que ela fosse emprestar muitas vasilhas. Empresta dos teus vizinhos muitas vasilhas. E ela foi, emprestou as vasilhas, levou até o homem de Deus e ele foi dando a direção para ela. Ele disse: agora a senhora vai fechar a sua porta. Fecha aí, tá? Vai fechar a sua porta. E ela foi lá e fechou a porta. Cuidado com quem você fala dos teus problemas. Cuidado com as pessoas que você quer dividir os seus problemas. Ou até mesmo, se você tem uma solução, você quer também dividir com alguém. O profeta disse para esta mulher: fecha a porta, não fala para ninguém. Ela fechou a porta e ali ela creu no milagre. Ela começou a colocar uma taça, estou pegando um exemplo. Ela tinha uma botija de azeite, uma taça de azeite. Ela começou a colocar em vários azeites. O milagre começou a acontecer ali. Quando faltou as botijas, as vasilhas, o azeite parou. Vai prestando atenção. E ele disse: agora a senhora vai pegar e vai vender o azeite. Paga a sua dívida e vive do resto.
Deus está falando com todos vocês. Você que diz que serve a Deus, pastor, sirva a Deus, então obedeça o que Deus está falando. Não deva nada a ninguém. Não deva nada. Se você compra coisas parceladas, a dívida vem quando você atrasa os seus compromissos. Aí você passa a dever. Comprando a prazo, parcelados, não é uma dívida. A dívida só vem quando a pessoa não consegue mais pagar. E o que eu faço, pastor? Não entre em desespero. Não entre em desespero. E não fuja dos seus compromissos. Jesus aqui, ele disse para Pedro: pega o peixe, o dinheiro está na boca do peixe. A palavra de Deus fala aqui que esta mulher fez um homem de Deus saber das suas dificuldades. E ele deu a direção a ela. Ele deu a direção a ela. Deus, ele dá a direção a você. Ele dá a direção. Deus, ele pode fazer com que aquilo que você tem na sua casa pode ser a solução para você quitar os seus compromissos. Quitar os seus compromissos. Eu já vi casos de pessoas que Deus colocou no coração dela, vai e vende latinhas, latas de refrigerante, vende latinha e paga os seus compromissos. Deus dá a direção para a pessoa. Fazer um cachorro quente, fazer um suco, eu não sei, é Deus que dá a direção para você. E Ele está aqui falando através de mim, e que o Espírito de Deus fale ao teu coração. A palavra diz: não deva nada a ninguém, não deva nada para ninguém, não deva. A palavra do nosso Deus aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, de Deuteronômio 28, está lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, no capítulo 28, no primeiro versículo, que diz assim para nós, primeiro versículo: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Deus está falando: não devas nada a ninguém. É Deus que está falando. Isso é a palavra dele. Romanos 13:8, não devas coisa alguma, não deva nada. Não deva nada. Se você pode respeitar o teu próximo, não seja um devedor de falta de respeito com as pessoas. Respeita. Se você pode honrar alguém, honre alguém. Honre, mas não deva nada a ninguém. Não deva. Que você tenha os seus compromissos em dias, não somente em dinheiro, falando assim, dinheiro, pagando alguém, mas quando você honra alguém com respeito, quando você respeita o teu próximo. Você vê muitos cristãos com falta de respeito, não respeita o teu próximo, não respeita. Então você está sendo devedor da falta de respeito. Você está sendo devedor da sua generosidade. A Bíblia diz: não devas coisa alguma, não fica devendo nada para ninguém, mas nada para ninguém. Se você deve o leiteiro, o padeiro, fale para Deus: Deus, eu quero pagar. Não fuja da sua responsabilidade. Eu posso estar falando com pessoa que está assim, olha, com muitas dívidas e não tem condições para pagar. Deus está falando com você. Fale com Deus: Deus, eu quero pagar. Deus vai dar a você uma saída. Ele vai mostrar uma luz para você. Ele vai mostrar. Ele vai, não precisa você fazer besteira não. Ah, pastor, tem que assaltar. Não tem que assaltar banco coisa nenhuma. Não tem que fazer o que é errado. Você tem que falar com Deus. Fale com Ele: Deus, eu estou devendo, quero pagar. Essa mulher aqui, de Reis 4, ela devia. Ela tinha um compromisso. O marido tinha um compromisso. O marido dela tinha um compromisso. E ela fez o homem de Deus saber e ele deu a direção para ela. Ele deu a direção para ela. Qual é a direção que Deus está dando agora para você através do Espírito Santo? Para você quitar os seus compromissos. Pastor, é pedir dinheiro para Deus? Não é pedir dinheiro para Deus. Não é pedir dinheiro para Deus. Porque Deus não tem dinheiro lá.
está aqui na terra. O que nós precisamos é buscar em Deus uma direção. Buscar em Deus. Deus, qual é a direção que o Senhor me dá? Fale com Ele. Você fale com Ele aí. Qual é a direção? Ele vai lhe dar a direção para você alcançar a vitória em o nome do Senhor Jesus. A ninguém devais. A ninguém devais. Jesus pagou os impostos. Jesus pagou. Eu falava no culto aqui, tem muitas pessoas que fazem gatos. Fazem gato, não querem pagar energia, eu vou fazer um gatinho aqui. Não querem pagar água, vou fazer um gato. Não faça isso não. Você não é de Deus? Pastor, sou de Deus. Então, se você é de Deus, Deus vai lhe dar condição para você. Se você usou a energia, pague a energia que você usou. Se você usou a água, pague a água. Se você usou a internet, pague a internet. Mas não deva nada para ninguém, não. Não deva nada para ninguém. Não deva nada para ninguém. A palavra de Deus, Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Já vou voltar em Deuteronômio daqui a pouco. Mas diz aqui, Romanos 13, versículo 8. O que ele diz em Romanos 13, 8? A ninguém devais coisa alguma. Eu posso estar falando com pessoas que alguém deve você. Você diz, pastor, ó, tem alguém que me deve. Sabe o que você faz para essas pessoas que devem você? Orar. Fale com Deus. Deus abençoa, Pai. Abençoa. Abençoa fulano, abençoa fulano de tal. E Deus vai abençoar esta pessoa, ela vai pagar você. E se eu falo com pessoas que se você está devendo alguém, não fuja da sua responsabilidade. Não fuja não. Fuja não. Pastor, mas é feio. Não fuja não. Você já fez o compromisso, já está devendo. Então você só fale com Deus. Hoje é o dia para você falar com Deus. Deus, ele pode abrir várias portas agora no mês de dezembro para vocês. Várias portas. Várias portas. Não é fazer loucura, fazer besteira, não. A mulher foi vender o azeite. Ela vendeu azeite. Tudo que ela precisava estava dentro da casa dela. Ela foi vender azeite. As vasilhas ela tinha que devolver porque ela tomou emprestado. Pastor, mas é errado emprestar? Não é errado emprestar. É errado você emprestar e você não pagar quem você emprestou, de quem você emprestou. Se você emprestar de alguém, você tem que pagar. É melhor que você tenha para não emprestar. Deuteronômio, voltando lá, 28, versículo 8, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Ele vai mandar, ele vai soprar, que fique com você a bênção. Mandará que a bênção fica com você, contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. A tua mão, você tem mão? Em tudo que você colocar a tua mão, olha o que ele diz. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 12. Versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Todo o seu trabalho, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Esse aqui é o propósito de Deus. Ele vai abençoar. Pastor, quer dizer que tem solução e posso pagar? Pastor, mas o que eu estou devendo é muita coisa, pastor. Não tem problema não. Deus resolve com você. Você quer resolver com Deus? Ele resolve com você os seus problemas. Ele resolve. Você só precisa parar e dar ouvido a Deus. Tem pessoa que está desesperada, já não sabe mais o que faz. Vai na cabeça de outras pessoas. Não, vai pela cabeça de Deus. Vai pela cabeça de Deus. Vai pela cabeça de Deus. Aquilo que Deus te dá como direção, você vai lá e faz. Vai lá e faz. Jesus não tinha dinheiro para pagar os impostos. Ele foi cobrado os impostos dele. Sabe o que ele fez? Para quem chegou agora, ele pediu que Pedro fosse ao rio. Vai lá no rio, sabe quem que deu o dinheiro para ele? O peixe. É o peixe. O peixe deu o dinheiro para Pedro. Ele foi lá e quitou a dívida dele e de Jesus. Quitou, pagou. Ele pagou. Fale só para Deus. Deus, me ajude a pagar os meus compromissos. Fale para Deus. Você pode falar isso nas suas orações. Deus, só me ajude
Me ajude, Deus, me mostra aí, Deus, o que eu preciso fazer. Me mostra, Deus. É para vender suquinho? Vou fazer suco. É para vender o pão com carne moída? Eu vou vender então pão com carne moída, eu vou juntar e vou pagar. Isso, vai na direção de Deus, vai na direção do Senhor. A mulher que o marido dela morreu, o marido contraiu uma dívida, mas ele morreu, só que vieram cobrar. Eu quero que a senhora pague o que deve. Ela não tinha como pagar, ela não quis dar aos filhos dela. E aí o Eliseu deu a ela direção. Deus dá a direção para você. Pode acreditar que Deus dá a direção. Deuteronômio 28, no versículo 12, diz: Ele abençoará todas as obras das tuas mãos e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestados. Esta é a lição de hoje para todos nós. É lição de Deus para você. Eu posso estar falando com pessoas agora, me ouvindo, dizendo: pastor, eu estou cheio de dívida, pastor. Eu quero desaparecer do mapa, irmãos, irmãs. Já houve muitos casos de pessoa que tira a sua própria vida. Tira a sua própria vida. Ah, porque morreu, porque estava devendo demais e se matou. Para com isso. Para com isso. Vai dar mais prejuízo para a família. Mais prejuízo. O que eu faço, pastor? Deus dá a direção. Deus dá e Ele quer dar, mas você precisa falar com Deus. Você precisa falar com Deus. E aí Ele vai te dar a direção daquilo que você precisa para você pagar os seus compromissos. A palavra de Deus para nós, Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Primeira parte só. Primeira parte. Depois nós vamos estudar a segunda parte. A primeira parte. A ninguém devais. Deve para ninguém, para ninguém. Se você deve a alguém, pastor, estou devendo banco, devo a minha vizinha, devo meu vizinho, eu peguei emprestado, não paguei. Não seja ímpio não. Se você quer tomar emprestado de alguém, não é pecado emprestar, mas se você emprestar, pague o que você emprestou. Então não vai emprestar, mas se você emprestar, você pague. E se você está devendo, fale para Deus, fale com Jesus. Jesus vai dar a solução para você. Amém? Ele vai dar. No nome de Jesus. Guarde esse recado e fique com esta palavra.